Olá pessoal, boa noite. Vocês estão me escutando? Bruno, seu áudio está um pouquinho baixo. Deixa eu só ver uma coisa aqui então. Deu esse problema mais cedo. E agora, me escuta? Agora está melhor. Certo. Gente, então, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa formação que nós vamos realizar aqui hoje. É um bate-papo, um encontro para a gente poder falar das formas de como a gente pode fazer a prestação de contas, né, dos projetos aprovados pelo FEPAC 2021. Esse edital que a Sencult, né, promulgou no ano passado e que agora nós vamos compreender como é que faz para a gente prestar contas desse projeto do edital, né? Vou fazer uma pequena apresentação aqui, e aí eu queria só combinar a dinâmica da gente fazer uma, né, na medida que a gente for apresentando as perguntas que vierem, pedir para vocês que podem colocar no chat, né, que a Ana Maria, que está aqui no apoio técnico, ela vai coletando as perguntas, né, e vai, na medida do possível, organizando a fila, e também a gente está com a Alcione, né, da Sinergia, que vai também dar um apoio para a gente na hora da conversa. Então, a gente dá essa primeira parte, e na segunda parte a gente abre para as perguntas, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje é a nossa formação para prestação de contas, o edital FEPAC 2021, tá? Meu nome é Bruno Vieira e eu que vou estar aqui agora, nesse momento, com vocês, né, fazendo essa conversa, esse bate-papo. Para além de mim, aqui na equipe de apoio da Ana Maria Franca e também a Alcione Rezende. Antes da gente falar exatamente do passo a passo, né, da prestação de contas, a gente quer primeiro nortear sobre dois aspectos importantes, né? O primeiro aspecto é exatamente sobre o que é o edital FEPAC, que é o edital ao qual vocês fizeram inscrição, né? Aprovaram projetos, só para relembrar mesmo, né? Para refrescar a mente a respeito do que é esse edital, que é um edital, né, que vai ao encontro, em consonância com o Plano Municipal de Cultura de Itabirito, né, e que vem de uma lei municipal e de um decreto. Então, para a gente se orientar, que nós estamos falando aqui de um edital que financia projetos culturais por meio de recursos públicos. E justamente por serem recursos públicos, a gente precisa ter todo um cuidado, ter toda uma orientação, ter todo um zelo na hora de executar esse recurso, né, e posteriormente na hora de declarar como esse recurso foi utilizado, certo? E é exatamente sobre isso, essa declaração, né, esse demonstrativo de como que a gente aplica o recurso, né, que a gente vai falar hoje, que é essa prestação de contas, né? Ela está prevista ali no artigo 70 da Constituição Federal, né, que quando a gente vai falar de projetos, né, ações governamentais, políticas públicas, quaisquer coisas relacionadas ao ente público, né, seja o Estado, município, a União, o Distrito Federal, tudo que tem a ver com orçamento, com recurso, com dotação, a gente precisa prestar contas da execução. Então, a ideia hoje é de entender que o recurso que que vocês receberam é um recurso público e que precisa ser devidamente declarado ao fim da execução do projeto. E por falar em execução do projeto, vamos falar especificamente da execução de alguns aspectos da execução do projeto, né? Para a gente poder fazer o projeto, para a gente poder executar as ações, a gente necessita realizar compras, né? Contactar fornecedores, né? Comprar coisas que são inerentes ao projeto. Só que a gente precisa ter uma dimensão de que quando a gente lida com o recurso, e principalmente o recurso do FEPAC, do edital FEPAC, nós temos aqui três formas de pagamento que são aceitas para poder pagar os fornecedores, para poder pagar os prestadores de serviço que vão trabalhar com ou para o nosso projeto. A primeira forma é o cheque nominal, que é o cheque no nome
da pessoa ou no nome da empresa que presta o serviço. E aí é interessante, sempre nesse processo de prestação de contas, a gente sempre se atentando com a documentação, né? Se a gente vai emitir um cheque, a gente faz uma cópia do cheque, né? Se a gente vai fazer uma transferência bancária, que é a outra forma de pagamento, que é o DOC, o TED ou o PIX, né? A gente presta atenção em guardar esse comprovante da transferência bancária junto com o documento fiscal que vai comprovar a despesa, né? E tem a terceira forma, que é o débito bancário, que é o cartão de débito, né? A utilização do cartão de débito para a conta do favorecido, né? Da maquininha, né? E aí, interessante da gente anexar o comprovante da segunda via da maquininha para ao lado do documento fiscal, para a gente justamente, na hora que a gente bater os dados, né, a gente não fica também muito perdido sobre, essa aqui qual que foi esse gasto, esse aqui qual que foi aquele outro, né? Então, só para a gente ter uma orientação a respeito, né? Uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar é que a Prefeitura Municipal de Itabirito veda pagamentos em espécie, né? Você não pode pagar com dinheiro vivo, somente se for um caso muito excepcional e devidamente comprovado. Fora isso, as formas aceitas, correntes, são cheque nominal, né? O cheque é o nome da pessoa ou da instituição, a transferência por DOC, TED ou PIX e o débito bancário por meio do cartão de débito. Quais são os comprovantes que a gente pode, então, ter em mente que são aceitos no que tange em relação aos pagamentos, né? O que a gente chama de documentos fiscais, né? Que são as notas fiscais, os cupons fiscais e os recibos, né? Eu chamo a atenção para esse aspecto porque existem alguns estabelecimentos que emitem um cupom falso, né? Uma espécie de cupom, mas que não é cupom fiscal. Que quando você vai ver, ele tem uma letra escrita, um texto escrito assim: não tem comprovação fiscal, não é válido como fiscal, né? E aí esse cupom, infelizmente, não é válido para a prestação de contas. É importante ter em mente a validade fiscal do documento que vai comprovar sua despesa. Então, nota fiscal, o cupom fiscal com os dados do fornecedor, né? Os recibos com dados do fornecedor, entre outras coisas, né? Comprovante de pagamento de impostos, né? Você vai pagar, por exemplo, INSS, Imposto sobre Serviços, né? Pagar FGTS, no caso de quem contrata por carteira assinada, pagar INSS. Todos esses comprovantes têm que constar também na hora de prestar contas, caso você utilize o recurso do edital para poder financiar esse custo, né? Despesas com passagem de ônibus, né? Com passagens intermunicipais, no caso é o bilhete, e no caso de transporte municipal, é o comprovante que vai dizer que você comprou o Vale Transporte, né? No caso de despesa com táxi, é o recibo do táxi que identifique devidamente o taxista, né? Que identifique o valor, o percurso e o condutor, né? Despesa com os aplicativos, Uber, 99 e afins, que geralmente quando a gente faz o cadastro, né, a gente costuma receber por e-mail o recibo, né? Então aquele recibo com a identificação do motorista, o valor pago e a descrição do percurso. E em caso de alguma despesa ser realizada no exterior, apresentar os documentos que sejam de acordo, né? Quais documentos fiscais no exterior que são, né, que são pertinentes e que são próximos aos documentos brasileiros. Quais as informações que tem que constar nos recibos? Importante para que justamente esses recibos possam ser validados no que tange a prestação de contas. Nos documentos fiscais, notas, cupons e afins devem constar o nome, CPF ou CNPJ, o endereço do produtor cultural, no caso o proponente, os dados do proponente, a data de emissão do documento, que dia que essa nota está sendo emitida, ou que esse cupom está sendo emitido, e o nome do projeto incentivado pelo edital ao qual se refere a despesa. Então, numa nota fiscal, por exemplo, numa nota de alimentação, por exemplo, que a gente vai a um estabelecimento comercial, a gente come, e esse estabelecimento comercial tem aquela nota ao consumidor, que é a nota que a gente chama de série D.
Então, ao solicitar a nota, você pede para colocar o nome, o CPF, no caso de pessoa física, CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e o endereço do proponente, a data de emissão e, na descrição, despesas com alimentação relacionadas ao projeto tal do edital FEPAC 2021, Prefeitura Municipal de Itabirito. O importante é que seja sempre mencionado na descrição do documento fiscal exatamente a qual projeto, né, incentivado esse recurso está fazendo pagamento, né? Então são essas informações fundamentais que precisam estar nos recibos, notas, cupons e afins. Atenção, gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Se os documentos estiverem com alguma divergência nessas informações, eles a princípio vão ser considerados inidôneos, vão ser invalidados. As despesas comprovadas com esses documentos vão ser inclusive passíveis de devolução. Então é importante vocês observarem esses 3 pontos: nome, CPF, endereço, data de emissão e o nome do projeto, para evitar qualquer tipo de devolução, né? Qualquer tipo de problema nesse sentido. O proponente deve ficar atento, pois é comum os estabelecimentos emitirem no ato da compra documentos apenas semelhantes, foi o que eu falei logo ali atrás, a fim de confundir o consumidor, omitindo assim a venda e burlando sua obrigação tributária. Então, sempre quando chegar no estabelecimento, que vocês forem fazer algum gasto, alguma compra, observem se aquele documento é um documento fiscal, se é uma nota fiscal, se é um cupom fiscal, e se for nota de balcão, não serve. Se for aqueles recibos simples, também não, tem que ser um documento fiscal, ok? E na medida que o projeto estiver sendo realizado, é importante juntar os documentos, para que na hora, né, quando terminar o projeto, não aconteça um atropelo no que tange a arrumar a documentação. Então, vai executando o projeto, gente, vocês já vão guardando as notas fiscais, já vai colocando a nota fiscal, o comprovante que pagou aquela nota fiscal, para que lá na frente seja feita o que a gente chama de conciliação bancária, que é conciliar o extrato bancário com os comprovantes de pagamento, a transferência dos documentos fiscais e afins. Então é importante, eu chamo a atenção para isso, para evitar de vocês acumularem tudo e deixarem para a última hora. Começou a executar o projeto no dia 1 e no dia 2 já tem um gasto, no dia 2 já pega o comprovante daquele gasto, né, o documento fiscal, o comprovante de pagamento e já vai guardando, né, já vai deixando organizado para quando chegar a data de entregar a prestação, vocês ficarem mais tranquilos. Essa é uma informação importante para evitar quaisquer tipos de atropelos. E agora a gente vai falar um pouco de como montar, né? Qual é a ideia de montar a prestação de contas, né? E como eu disse, a prestação de contas ela deve ser preparada ao longo da execução do projeto, né? Os documentos devem ser guardados e organizados de forma para que, na medida que o projeto for sendo executado, você já vai organizando e na hora de montar a prestação, você não tenha questões, você não tenha problemas. E a entrega da prestação deve ser realizada em até 30 dias, contados do dia seguinte ao término do prazo de execução. Então, meu projeto termina no dia 7 de janeiro. O prazo de 30 dias conta a partir do dia 8. Então, eu tenho até o dia 7 de fevereiro para poder entregar. Tá? E aí esse prazo de término é o prazo que vocês combinaram lá dentro do projeto que está estabelecido no cronograma físico e financeiro, certo? E ela deve ser encaminhada, numerada sequencialmente, a partir do termo de encaminhamento, que eu vou mostrar para vocês que termo é esse, e encadernada, devendo ser apresentada em 2 vias, uma original e uma cópia, certo? Você pode falar de novo essa última coisa que você falou? Qual, por favor? Você estava falando da encadernação, o que precisa ser encadernado? Cada cópia da prestação de contas. Então, a prestação de contas tem que ser encaminhada encadernada.
tá? As duas vias têm que ser encadernadas, certo? E quais são os documentos que tem que compor a prestação de contas? Vou apresentar aqui a listagem, mas eu vou depois apresentar cada um desses documentos para vocês. O primeiro deles é o termo de encaminhamento, que é um termo que vai na frente do relatório, na frente da prestação de contas, e que diz, olha, eu estou encaminhando aqui para a secretaria a minha prestação de contas, né? Seguido desse termo de encaminhamento, que inclusive vai gerar um recibo ao qual vocês vão guardar, vem o termo de responsabilidade, que é um termo no qual vocês vão atestar a veracidade das informações ali constadas, né? Então vocês vão assinar, dizer que, olha, tudo que a gente está entregando aqui é verdadeiro, né? É idôneo. E aí, em seguida, vem o relatório técnico, que é a parte onde vem o descritivo das atividades, né? Quais atividades foram feitas, né? Quais os objetivos que foram pactuados no projeto, né? Fazer uma análise qualitativa dos pontos positivos e pontos negativos, quantas pessoas foram alcançadas com o projeto diretamente ou indiretamente, como público, como geração de emprego, né? E dentro do relatório tem que constar tudo que é comprovação técnica, né, de execução do projeto. Então, registros fotográficos, registros de vídeo, cópias de certificado de curso, relatos de atividades, se for, por exemplo, uma formação, né, uma ata de presença, uma lista de presença. Se for um livro, é um exemplar do produto. Se for um CD, um exemplar do CD. Se for equipamentos, né, que são equipamentos adquiridos com o recurso do edital e a instituição, a pessoa queira permanecer com esses equipamentos. Então, tem que ter um pedido de doação para encaminhar para a secretaria, para ela poder autorizar a permanência dos equipamentos com você, e entre outros anexos, de acordo com cada situação, com cada projeto, né? Então, o relatório técnico, ele é uma parte muito importante, junto, obviamente, também do relatório financeiro, para que seja comprovado realmente o uso público dentro das uso público do recurso dentro das funções que você pleiteou, que você solicitou. Eu escrevi um projeto, por exemplo, que é a gravação de um CD e a apresentação de um DVD, né, gravação de CD e um DVD. Então, todo esse material, né, material de divulgação, vou falar posteriormente também, materiais de divulgação, cartazes, folders, clipe, encarte do DVD e do CD, tudo isso tem que ter uma cópia anexada no relatório técnico para poder comprovar, olha, e quem for fazer a prestação de contas, dizer, olha, realmente, está aprovado, realmente teve um bom uso, foi bem executado, né, foi bem realizado, está aprovada a prestação. E junto ao relatório técnico, tem também a parte financeira do projeto, que vai realmente fazer essa comprovação, né? A conciliação bancária, que é justamente colocar os extratos bancários e os demonstrativos de despesas um ao lado do outro. Tem aqui um modelo de um documento de conciliação bancária, que eu vou mostrar para vocês. É um documento bem simples, que vai só mostrar para a gente essa questão do gasto, né, do quanto que foi recebido e do quanto que foi gasto, né? E só adiantando uma questão, caso haja saldo remanescente, caso sobre recurso, esse recurso tem que ser devolvido à prefeitura, tá certo? Aí, mais para frente, a gente se detém um pouco mais nisso. Mas aí, retomando a questão da prestação de contas, a conciliação bancária e a última versão da planilha orçamentária aprovada são documentos importantes que precisam constar, né? Na conciliação bancária, vai ter também uma planilha que você vai apresentar esse relatório de gastos, que é o demonstrativo de despesas e pagamentos. Então, eu vou mostrar para vocês, é uma tabela bem tranquila, bem simples, você vai colocar os dados relacionados aos gastos, certo? Então, vamos item por item. O termo de encaminhamento é um documento muito simples, no qual vem a data
e vem o texto dizendo: encaminhamos anexada a prestação de contas referente ao projeto cultural tal, denominado tal, composta por tantas folhas. A prestação corresponde ao período que é o período de execução do projeto. Se o projeto começou a ser executado, por exemplo, 1º de janeiro e terminou 30 de dezembro, então a prestação corresponde ao período de tanto, 1º de janeiro a 30 de dezembro, conforme o extrato da conta corrente anexado à folha tal. É importante anexar o extrato da conta corrente, porque é ele que vai mostrar para a gente exatamente esse fluxo, né, de saídas. Atenciosamente, e o proponente assina. Aí nessa parte de baixo, tem aqui, recebido em por fulano de tal. É a parte que a prefeitura vai destacar e vai entregar para você como protocolo. Vai dizer, olha, recebemos aqui a prestação de contas. O processo remete-se ao número interno da prefeitura relacionado à dinâmica deles, né? A data de recebimento e quem recebeu. O termo de responsabilidade, que é exatamente o termo que vai atestar a veracidade das informações colocadas. Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas concernentes à prestação de contas tal, denominado tal, são verdadeiras. Gabarito, data, mês e ano. Assinatura RG-CPF. É um termo simples. Esse é um modelo de termo, mas, né, que vai orientar exatamente dizer, olha, né, o que eu estou apresentando aqui na minha prestação de contas realmente atesta com a verdade. O relatório técnico, ele é composto por 12 itens, e eu vou lê-los aqui para você, mas eu vou depois mostrar, né? É o nome do projeto do proponente, os objetivos apresentados, né, que foram apresentados no projeto, geral específicos, um relato do que foi a execução do projeto, né, incluindo data, horário, o local de cada ação, o público que foi alcançado direto e indiretamente, e aí público de maneira mais ampla, tanto o público que foi, entre aspas, alvo, né, que foi alcançado com as ações do projeto, quanto também a geração de empregos, né, quantos empregos foram gerados, então público de maneira geral. As parcerias. Nós bem sabemos que vários projetos culturais, ao longo do tempo, vão desempenhando parcerias. Então, quais parcerias foram realizadas? Com quem que foram realizadas essas parcerias? Né? Como que foi? Né? Descrever um pouco dos papéis desempenhados. Fazer uma avaliação qualitativa da execução do projeto, que é exatamente os pontos positivos e negativos. Dizer quais produtos gráficos que compõem o projeto. Né? Folder, cartilha, se foram só produtos gráficos online, tipo anúncio de Facebook, de Instagram, né? Mas é preciso mencionar quais que foram esses produtos gráficos, né? Publicações. Por exemplo, o meu projeto é um projeto de livro. Então, eu tenho que mostrar aqui o registro do meu livro. Se é um DVD, se é um CD, né? Se, no caso, o projeto não prever publicações, não prever alguma coisa física nesse sentido, não tem problema. É só deixar o campo como não se aplica e pronto, a gente pode seguir, não tem problema, tá? O registro multimídia que compõe o projeto, né, que são os áudios, os vídeos, fotos, né, tudo que tiver de multimídia, de audiovisual, que compõe o projeto, que possa comprová-lo, né? A contrapartida proposta, conforme o projeto aprovado, né, porque na propositura do projeto, vocês também propuseram uma contrapartida, dizendo também o local, horário e a data, dizendo um pouco de como que foi, né, a realização dessa contrapartida, e fazendo um levantamento mais ou menos de quantas pessoas foram alcançadas por essa contrapartida. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, exatamente esse formulário, é um formulário bem simples, mas é um formulário importante para que o projeto seja, né, possa ser bem, que a prestação de contas possa ser bem minuciosa, né? Então vamos. Esse documento posteriormente vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Relatório técnico do projeto edital FEPAC, o nome do projeto, qual o setor
desse projeto, né, se é audiovisual, se é música, se é literatura e tal. Nome do proponente, aí, se for um proponente pessoa física, o nome da pessoa física. Se for pessoa jurídica, pessoa jurídica. O valor que foi aprovado, o objetivo geral que foi apresentado na proposta original, os objetivos específicos que foram apresentados na proposta original e o relato abrangente da execução. As etapas, né? Geralmente a gente pensa na dinâmica de projeto como pré-produção, produção e pós-produção, né? Quais etapas, quantas pessoas que foram envolvidas, quantas pessoas foram envolvidas em cada etapa, né? Fazer um relato bem amplo, bem descritivo da execução do projeto, tá? Número de pessoas que o projeto atingiu ou alcançou, diretamente ou indiretamente. Quais foram as parcerias, os pontos positivos e pontos negativos, né? Quais os produtos gráficos que compõem o projeto, né? Aí informar a quantidade produzida, né? Se foram 100 folders, então 100 folders, tamanho tal, 100 folders, 10 por 21, 50 popcards, 7 por 15, e assim por diante. E anexar, né? Colocar anexo ao relatório um exemplar de cada, tá? No caso de livros, DVDs, CDs, também. Se não for um projeto que prevê publicação, é só dizer que não se aplica, não tem problema. O registro multimídia que compõe o projeto, spot, CD-ROM, fotos, DVD, etc. Bruno, o meu projeto não tem nenhum tipo de suporte físico, é tudo na internet. Coloque o link da nuvem aqui no registro, tá certo? Então, o seu vídeo está no YouTube, por exemplo. Sua música está no Spotify. Link desse registro multimídia que compõe o projeto. Você fez um registro fotográfico, né? Mas não não imprimiu, não fez nada, não tem nenhuma coisa física, mas tem na nuvem, coloque aqui o registro que está na nuvem, tá certo? O importante, pessoal, é ter como comprovar a execução. As maneiras como se comprova muitas vezes variam de projeto para projeto, mas a comprovação em si, ela tem que existir, tá certo? O relato de contrapartida realizada, mencionando o local e data, né, como que foi, quantas pessoas, né, qual foi o público alcançado, que tipo de público foi alcançado, o total de público presente na contrapartida realizada. E aí, a data, mês e ano, nome e assinatura do responsável, pessoa física ou representante legal da pessoa jurídica. E aqui vem o protocolo da secretaria dizendo por quem foi recebido. Tá certo? Esse é o relatório, né, o relatório técnico, bem simplificado, que a ideia, gente, é que seja uma coisa bem mais tranquila na hora de prestar contas, tá? Vou retomar aqui a apresentação para a gente continuar na nossa conversa. A conciliação bancária é um documento, uma planilha que vai minimamente descrever o quanto de crédito e débito entrou e saiu, né? Aqui a gente tem o nome do projeto, banco, algumas informações relacionadas à identificação do projeto, e aqui, saldo inicial. Quando a conta é aberta, né, o saldo da conta ele é zero. Então, o saldo inicial, R$0. Repasse do FEPAC. Isso aqui é só um exemplo que a gente colocou aqui para poder ilustrar. Repasse do FEPAC. Então, aqui, por exemplo, o seu projeto foi aprovado com 5 mil. No caso aqui, a gente colocou como exemplo R$1.000. Rendimento de aplicação financeira. No edital consta que a abertura da conta tem que estar vinculada a uma aplicação financeira, ou seja, o dinheiro tem que estar rendendo também, né? E aí, na hora de fazer a conciliação, ver quanto que aplicou, né, quanto que foi de rendimento dessa aplicação. Nesse exemplo que a gente está fazendo aqui, foi R$20, né? Outros créditos não é o caso, porque essa conta é exclusiva e específica para a execução desse projeto. Então, aqui nesse nosso exemplo, nós temos no total de créditos desse projeto, né, no final desse projeto, R$1.020. Na parte das despesas, né, a gente tem aqui os pagamentos, as rubricas que foram executadas,
os gastos com tarifas bancárias da conta exclusiva e outros débitos que porventura aconteçam, que eu vou explicar lá nas observações. Total dos débitos, 940. Aí, nessa diferença de 1.020 para 940, vem 80. Essa tabela de Excel que a gente vai disponibilizar já faz o cálculo automaticamente. Ao inserir aqui as informações, já dá a soma dessa sublinha. Ao inserir aqui as informações também, e já dá o valor, que é o valor de restante, né? Valor ressarcido ao FEPAC. É o que eu mencionei lá atrás. Se sobrar um centavo, esse um centavo tem que ser devolvido. Se sobrar R$100, R$1.000, se o projeto, se vocês receberem 15 mil, executar 1.000 e sobrar 14 mil, os 14 mil tem que ser devolvidos. Então, assim, todo e qualquer valor, qualquer dígito, qualquer centavo, qualquer real que tiver na conta específica que sobrar ao fim do projeto, tem que ser devolvido à FEPAC. Tem que ser devolvido à secretaria. Porque o saldo final... E se você abrir... Pode falar. Oi. Se você abrir uma conta que não está tendo rendimento, eu não sabia disso. É porque, Sofia, estava na orientação do edital, que na assinatura do termo de compromisso tem que se abrir a conta com a aplicação financeira. Mas essa é uma questão que talvez pode ser resolvida lá na frente, né? Acho que tem modalidades de conta nas quais você pode solicitar a aplicação. Acho que isso não é questão não, mas isso eu te sugiro ver diretamente com o pessoal do financeiro da prefeitura, que eles podem te orientar mais detidamente a respeito, tá certo? Aí, retomando a apresentação, então só reiterando, tá, pessoal? O saldo final tem que ser R$0, tá certo? O demonstrativo de despesas que vai junto com a conciliação bancária, que é exatamente uma tabela simples, no qual você coloca item 1, 2, 3, 4, 5, é a ordem numérica das despesas, né? O nome do prestador ou o nome do favorecido ou o nome do prestador de serviço, né? Se for pessoa física, o nome da pessoa; se for pessoa jurídica, o nome da pessoa jurídica. Uma questão importante: se você contrata MEI é PJ. Então, o nome do prestador é o nome do prestador que está lá na nota fiscal da MEI, tá? CPF ou CNPJ, CPF pessoa física ou CNPJ se for pessoa jurídica, e a descrição de despesa, com o que você gastou, né? Com o que está, se é uma nota de compra de, por exemplo, compra de mochilas para execução de um trabalho, né, para levar equipamentos e tal. Compra de mochilas, não tem que ser descrito. Compra de 2 mochilas para realização do item tal do projeto. Então, na descrição da despesa, ela não precisa estar muito detalhada, mas precisa mencionar, olha, foram tantos itens de tantos reais gastos aqui. Número do documento fiscal é o número da nota fiscal do documento fiscal, né? Geralmente, nas notas fiscais é o número que fica em cima, né? Nos cupons fiscais, costuma variar, mas eu já vi embaixo. Então, vocês precisam localizar no seu documento fiscal onde que está essa numeração. Todo documento fiscal tem uma numeração. Então, vocês conseguem achar essa numeração só analisando o seu documento, tá? Qual que é a data desse documento, né? Que data que esse documento foi emitido? O nome da rubrica a qual se refere essa despesa. Ah, eu estou gastando com mochila, e aí é uma despesa relacionada a material de insumo. Então, você vai lá na planilha, escreve o nome da rubrica a qual se refere esse gasto e a qual etapa, se é na pré-produção, na produção ou na pós-produção, né? Porque pode haver, por exemplo, pode haver um gasto de uma rubrica, por exemplo, uma rubrica de produtor executivo. Um produtor executivo, você pode ter um valor na pré-produção, outro na produção e outro na pós-produção.
Então, se na pré-produção está previsto R$ 3.000, por exemplo, então você vai dizer, olha, esses R$ 3.000 é de produto executivo barra pré-produção, porque vai ter um outro recurso de produção. Esse item de etapa é só para dizer se em qual momento do projeto esse gasto foi realizado, né? Esse item tem lá na planilha de vocês que é possível visualizar, certo? E o valor da despesa, né? Qual que é o valor que foi gasto, que foi utilizado para poder realizar o serviço ou para poder realizar a compra, né? E aí a gente entra num lugar muito importante, que é a questão do material de divulgação. Todo material de divulgação deve ter as marcas do edital e da secretaria. É obrigatória a inclusão sob pena de devolução do recurso. As logomarcas estão disponíveis nesse link, que a gente posteriormente compartilha com vocês. Nessa página, vocês entram nessa página, descem até o final e é o último link, o link das logomarcas, tá? E as marcas devem ser aplicadas de modo legível. Antes da impressão ou divulgação, é bom encaminhar para a Syncult para dar uma olhada, para ela poder dar uma apreciada, porque é ela que vai dizer, né, se precisar de alterar, se ela tiver ilegível, distorcida, serrilhada, né? Então, eu recomendo encaminhar para a Syncult para que ela dê uma olhada e fale, não, tá aplicada de maneira correta, tá ok, pode continuar. Não está aplicado, corrija volta para depois receber a aprovação. E por que isso, gente? Porque vou retomar uma coisa que eu disse lá no começo. Nós estamos trabalhando com recurso público. E recurso público é recurso nosso que retorna para a gente. Então, é importante a gente saber com que o nosso dinheiro está sendo gasto. Entende? Então, saber que o nosso dinheiro está sendo gasto com uma atividade cultural, com uma atividade turística, educacional, é muito importante. Que está sendo aplicado numa ação de aperfeiçoamento, numa bolsa de estudos, que vai reverter para a comunidade esse conhecimento, é muito importante. E visibiliza também o trabalho da prefeitura, que, de certa forma, também contribui e viabiliza o acesso do recurso para que artistas, produtores possam, de alguma forma, realizar seus projetos, né? Então, como se fosse uma espécie de, entre aspas, contrapartida, né? Para dizer, olha, nós estamos dando recurso, mas a gente quer visibilidade. E é importante dar visibilidade para os órgãos de fomento, certo? Então, preste atenção nessa questão da divulgação e se atentem à inclusão das marcas, certo? Outra questão importante da gente falar é sobre a readequação, né? Muitas vezes a gente planeja um gasto na planilha, só que por diversas circunstâncias da execução do projeto, esse gasto muda, né? Se antes eu ia gastar R$ 1.000 com impressão de folder, e agora eu vou gastar só 500, vai sobrar 500. Aí vai ter ali na minha rubrica uma sobra de 500 de impressão de folder. Mas o que eu posso é fazer uma readequação, né? Um remanejamento para poder adequar algumas rubricas que eu perceba que vão extrapolar aquilo que eu tinha colocado e outras que vão sobrar. Mas, na hipótese dessa alteração, né, dessa alteração orçamentária e também da alteração de objetivos, alteração de prazos e de quaisquer informações que já tenham sido aprovadas, tudo isso está sujeito à aprovação da Secretaria, da Comissão Técnica da Secretaria, da Syncult. Então, vocês perceberam que vocês vão ter que mexer na planilha, vão ter que mexer nas metas, vão ter que mexer na organização do projeto. Antes de executar essa mexida, manda para a Syncult, para eles darem uma olhada e aprovar. Tá? Não tem problema nenhum vocês remanejarem rubricas. O que não pode é remanejar a rubrica e em seguida executar do jeito que vocês remanejaram. Tem que passar pela secretaria para ela dar o ok e dizer, não, beleza, agora pode, né? Porque aí lá
também no registro deles, da prefeitura, da secretaria, vai constar que houve um remanejamento. E na hora que a prestação de contas chegar, não vai ter conflito. Porque se você aprova, por exemplo, R$ 15.000, e desses 15 mil, 3 mil é para produtor executivo. Só que aí você vai entregar a prestação de contas e demonstrando gasto de 5 mil. Em que momento que houve essa mudança? Por que houve essa mudança? E para que houve essa mudança? Se você entrega desse jeito, é passivo de rejeição. É passivo da sua prestação de contas ser rejeitada. Então, para evitar qualquer tipo de questão, precisa mudar, faz a mudança e antes de executar a mudança, manda para a secretaria dar uma olhada, aprovar, entendeu? Ou recomendar, inclusive, outras mudanças, tá? Em relação à contrapartida, elas deverão ser realizadas conforme foram apresentadas no projeto. A comprovação de realização deve ser realizada por meio de um atestado de realização a ser emitido pelo beneficiário. Por exemplo, a minha contrapartida é realizar uma oficina de mamulengos, de bonecos, numa escola de ensino fundamental do centro, por exemplo. Então, ao oferecer essa contrapartida, eu solicito à escola, à instituição que me acolheu, uma declaração de realização de contrapartida. Esse aqui é o modelo, né, do qual a pessoa coloca o CPF, CNPJ, e declara que, integrando as ações do projeto tal, do proponente tal, foi realizada uma oficina, uma palestra, uma roda de conversa sobre tal assunto, de tantas horas, ministrada por fulano. A questão da contrapartida, o cerne dela varia de acordo com a sua proposta. Mas o importante, né, é apresentar uma declaração de que essa contrapartida foi realizada. É uma declaração pelo beneficiário dela. É a instituição, é a associação, é o coletivo, né, que recebeu essa contrapartida. Importante para que isso entre também como comprovação de metas e objetivos do projeto. E uma questão importante, que isso está no... algumas dessas questões estão no edital já expressas, e outras que vêm agora mais especificamente por conta da prestação de contas, né? É vedado, completamente vedado, proibido o pagamento de qualquer taxa de serviço, os 10% do bar, os 10% do restaurante, os 10% de onde você for, com recursos provenientes do projeto. Você não pode pagar 10%. O que você pode pagar é pela alimentação, pelo descrito na alimentação. Na sua nota vindo a alimentação e 10%, você não pode pagar os 10%. Você precisa que seja emitida uma nota específica detalhando a alimentação. Os 10% não pode. Você não pode pagar taxa de serviço com recurso do projeto. E também você não pode pagar bebida alcoólica e cigarro de qualquer natureza. Não pode. Não pode. Isso é vedado. Isso é completamente proibido de você ir, por exemplo, num bar, por mais que seja questão de recurso cênico, né? Vou comprar uma cerveja porque é parte do meu espetáculo cênico. Não pode entrar, porque isso é uma vedação federal. Isso é uma legislação federal. Nenhum tipo de bebida alcoólica e cigarro pode ser financiado com recurso público, com recurso de projetos, entende? Então, se for necessário para o projeto, vocês precisam ver alternativas para isso. Mas vocês não podem pagar bebida, cigarro e 10% com recurso do projeto, certo? Despesas de mídia e divulgação não pode ultrapassar 20% do valor pleiteado, que no caso vai virar 20% do valor aprovado. Despesas com elaboração, a pessoa que sentou e escreveu o projeto para você, esse valor não pode passar 5%. E os valores referentes a despesas de administração, né, contabilidade, telefone, luz, água, etc., não pode ultrapassar 15% para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas tem uma outra
tem uma outra porcentagem, mas como a gente percebe que boa parte aqui são pessoas físicas, então a gente está focando na questão das pessoas físicas, certo? E pessoal, a gente agora gostaria de ouvir, né? A gente quer saber quem tem perguntas, quais são as dúvidas. Já vi aqui que várias pessoas chegaram aqui no chat e perguntaram. Eu acho que agora, né, após essa introdução, a gente gostaria de ouvir, né? Quem queira compartilhar, né, alguma experiência a respeito também de prestação de contas, fique à vontade. Eu gostaria agora de ouvir vocês e a gente, né, ter uma conversa, certo? Bruno, boa noite, pessoal. Eu tenho uma sugestão de talvez ler as perguntas que foram colocadas no chat primeiro e depois a gente abre para as pessoas que estão na fila falarem, pode ser? Por mim, pode ser, tranquilo. Eu fiz uma lista aqui, então eu vou lendo aqui as perguntas na ordem as que foram colocadas, e aí a gente vai respondendo, beleza? A primeira pergunta é da Bárbara Cristina, e ela pergunta o que tem que ter nos comprovantes e nos cupons fiscais. O que tem que ter nos comprovantes e nos cupons fiscais é aquilo que a gente tinha mencionado lá atrás, que era o nome, CPF ou CNPJ e endereço do proponente, a descrição da atividade, né? E, deixa eu retomar aqui, a data da emissão do documento. Posso Nome... só fazer uma pergunta em cima disso? Que é isso que me deixa com dúvida, na verdade. Sim. É porque, por exemplo, eu fiz vamos falar hipoteticamente, eu fiz um Pix. No Pix não tem como colocar endereço. Não tem problema, mas no comprovante do Pix você não tem esse espaço, mas o documento fiscal que você vai receber, a nota fiscal, o cupom fiscal, esse sim tem espaço para colocar, entendeu? A gente está falando aqui não do comprovante da transferência ou do comprovante do pagamento, mas o documento fiscal que vai comprovar o seu gasto. Ah, sim, o documento, então, que eu receberia da pessoa que prestou o serviço, por exemplo. Isso. Entendi. Então, vamos lá, a próxima pergunta. A próxima pergunta foi feita o nome tá Holofote Cultural. E aí ele fala, né, Bruno, lembrando que nem sempre o estabelecimento que tem a máquina de cartão de débito tem o CNPJ referente ao serviço. Será aceito? Isso a gente tem que verificar, porque tem que bater o CNPJ do documento fiscal com o CNPJ da fonte recebedora. Essa é uma coisa que tem que ser vista, que a gente pode depois ver como que a gente consegue organizar. Em princípio, o que tem que ser visto é, se acontecer disso talvez no débito, quem sabe se no Pix os dados são os mesmos, né? Porque é importante a nota fiscal, se a nota fiscal vem no nome de Evaristo da Silva, a conta recebedora tem que estar no nome de Evaristo da Silva. Então, só para a gente ter essa dimensão de como que a gente consegue visualizar, né? Porque às vezes a gente pode conseguir outras formas também de pagamento, né? Eu sei que cheque é uma coisa que está em desuso, em muito desuso, mas pode também ser uma possibilidade nesse sentido, né? A gente poder não ficar... porque isso pode gerar algum tipo de problema, sabe? Você fez o pagamento numa conta que é diversa da nota, que os dados que eu recebi é diverso, sabe? Então isso pode gerar um conflito, é importante dar uma olhada nisso. Mas aqui vou até fazer outra pergunta em cima dessa, tudo bem? Senão eu vou esquecendo, gente, peço até desculpas. Mas é igual, por exemplo, tem muita gente, por exemplo, que não tem conta em nome da pessoa. E ela não teria como receber nem cheque, nem Pix, nem nada. Como é que eu faria num caso desses? Isso é um caso omisso que a gente precisaria de ver. Em regra, Bárbara, o depósito tem que ser feito em nome da pessoa que está emitindo a nota.
Então, é importante a gente ver isso, né? Isso que eu estou falando não é no sentido de dificultar, que eu sei que essa realidade acontece, mas o que eu estou apresentando aqui é como que é esse processo de prestar contas, que é um processo, entre aspas, rigoroso, no sentido dessa comprovação, né? Porque você emite a nota no nome de Evaristo e faz o pagamento na conta de Darlene, na hora Bruno, uma intervenção nessa situação aí, Bárbara, você opta pelo pagamento via cheque, né? O cheque é nominal ao prestador de serviço, ao emitente do documento fiscal, né? Então, com o cheque, a pessoa, ou o cheque ou a ordem de pagamento, só que a ordem de pagamento, ela é muito cara, né? A tarifa dela é muito cara. Mas eu creio que nessa situação que a pessoa não tem a conta, né, nominal, né, direto, o ideal é pagar com cheque. Sim, porque senão pode dar problema mesmo, sabe? Tá bom. Podemos seguir aqui? Seguimos. Obrigada, Gilson, pelo alerta, né, que você colocou no chat. A próxima é a Dila, e ela pergunta, quando vocês dizem recibos, seria apenas o recibo oficial fiscal, no caso RPA? E no caso de um fornecedor, prestador de serviços, por exemplo, assistente de produção que não tem nota, como faz? Seria, sim, são recibos oficiais fiscais, né? No caso de uma pessoa que não tem nota, existe a possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa. Nos municípios, existem essa modalidade que você entra na prefeitura e pede que a prefeitura emita uma nota para você, no seu nome, para poder comprovar a realização do serviço. Essa é uma regulamentação, como tirar essa nota fiscal avulsa muda de município para município, mas é uma possibilidade para o caso de a pessoa que não tem possibilidade de emitir uma nota. Ou o RPA, né, Bruno? O Recibo de Pagamento Autônomo. Esse é a documentação. Quem é prestador de serviço, pessoa física, não emite nota fiscal, ele tem que emitir um recibo de pagamento autônomo. Então, lembrando que, se você contrata uma pessoa por RPA, você também tem que, o proponente tem que ter em mente que ele vai ter que fazer alguns recolhimentos, né? Se é um proponente pessoa física, ele tem que recolher 20% sobre o valor da contratação. Se é um proponente pessoa jurídica, ele vai ter que fazer os descontos do prestador de serviço. Então, vai depender muito do proponente. Então, se a pessoa é um prestador de serviço contratado pelo projeto, não emite nota fiscal, o município não tem a nota fiscal avulsa, a forma de pagamento é via recibo de pagamento autônomo. Beleza, obrigado. Podemos seguir. A próxima é a Maria Angélica, e ela fez uma solicitação, na verdade. Ela pediu, né, se poderia, por gentileza, deixar o exemplo da observação que tem que ser inserida no corpo da nota fiscal. Essas observações a gente vai compartilhar todas com vocês, tá? Essa apresentação a gente vai compartilhar, então vocês podem acessar, e a gente manda também uma nota preenchida para vocês verem o modelo, tá certo? E já aproveitando só para dizer que a gente vai mandar também esses formulários, né? Tudo que a gente está apresentando aqui a gente vai mandar também para vocês. Deixa eu só... Oi, estão me ouvindo? Sim. Seguindo essa questão do RPA, porque pularam a minha pergunta, eu justamente falei que na prefeitura aqui de Itabirito já tem uns anos, não emite mais nota avulsa. E aí tem a questão do RPA, ok, mas o RPA tem um imposto muito alto. E quem vai ter que arcar com esse imposto vai ser o proponente. E se isso não estiver na planilha, inviabiliza o projeto. Então, existe alguma outra forma de resolver isso? Infelizmente não, Tatiana. Infelizmente não. Se não é possível por nota fiscal avulsa de pessoa física, tem que ser por RPA, infelizmente. Ou o proponente abre uma MEI, né? Ou o proponente abre uma MEI e presta serviço para o projeto, né?
Mas nem todo mundo pode ter MEI, né? Tem pessoas que não tem como se enquadrar no MEI, também não é rápido, mas nem tanto. Então, não é tão simples assim. A gente também, às vezes, contratar uma pessoa para ganhar pouco, porque é um custo, dependendo do projeto. A gente sabe que a prestação de serviço vai estar abaixo, né, no teto bem baixo, e ainda exigir demais complica um bocado, né? A gente está falando de contratar pessoas, então nem sempre é tão fácil assim. Pois é, eu vou até colocar aqui uma observação na área que eu estou fazendo, o meu projeto, que é a área editorial, quase ninguém tem MEI, quase todo mundo faz prestação de serviço pessoa física. Eu falo, tipo assim, se você for contratar capista, se você for contratar diagramador, se você for contratar. Não tem, sabe? Para fazer post, por exemplo, para divulgação do livro. Não tem, não tem. E é complicado. É igual eu falei da conta bancária. Tá, eu entendo e tudo, só que é complicado a gente ficar exigindo porque a maioria não tem. Senão a gente vai ter que optar por uma pessoa que às vezes nem faz um trabalho tão bom assim, mas é que corresponde ao que vocês pedem, né? A questão é igual o Bruno colocou, que foi falado, né? A gente está usando recurso público. Então, é necessário prestar contas com documentos fiscais válidos, né? De todo o recurso que está sendo operacionalizado ali no projeto. Infelizmente, é uma regra do edital, né? E vocês aceitaram a partir do momento que todo mundo se inscreveu, né, a gente realmente tem que seguir o que a legislação exige, né? A gente entende que o orçamento não é o orçamento mais adequado, né, que a prefeitura, né, poderia disponibilizar, é o que ela conseguiu empenhar e colocar disponível, mas é uma regra de prestação de contas, igual o Bruno falou, se sobrar 10 centavos, a gente vai ter que fazer uma nota de devolução, né? Então, são as regras mesmo. A questão é essa. Eu entendo, senhora, porque, assim, como o projeto, a inscrição foi feita há alguns meses atrás, muitas pessoas não estão mais disponíveis, muita coisa, né? Mudou, principalmente que a gente estava na crise pandêmica total, e agora algumas coisas já foram flexibilizadas e tal, então muita gente já voltou a trabalhar. Então, assim, até conseguir mão de obra é um pouco complicado. Eu entendo a Bárbara nesse sentido. É difícil a gente exigir e acaba que a gente já negociou um valor, chora para a pessoa manter. Sim. E aí corre o risco de cair qualidade. E a gente também não quer cair qualidade do nosso trabalho. Uma sugestão, porque também não adianta apresentar problema, acho que a questão é solução. Eu fiz um trabalho no ano passado no Mato Grosso. E lá a secretaria era da Aldir Blanc e tal, eles fizeram um acordo com a Secretaria de Cultura para emissão de nota fiscal avulsa, não sei o que lá. Será que isso não seria possível, já que se trata de um edital da prefeitura, conseguir um acordo com a tributação de fazer algum meio de legalizar isso, tornar uma outra forma dessas pessoas serem legais por uma nota avulsa? Eu não sei o que realmente tributo, eu não entendo, eu só estou dando uma opinião, porque lá eles encontraram uma outra maneira, porque também teve muitos projetos que as pessoas não tinham como pagar o RPA, não tinham como fazer, ter nota fiscal, e eles encontraram um caminho legal, bacana, era do governo federal, e deu tudo certo. Né? Então, não sei, deve ter algum caminho, acredito eu. Outro questionamento aqui que eu acho que vale falar, além disso, de todos esses problemas, como eu estou trabalhando principalmente com o pessoal freelancer, você tem que ver que teve muito reajuste de preço. Eu estou chorando para eles não fazerem reajuste e atrapalharem a planilha orçamentária, porque teve muito reajuste de preço. Infelizmente, igual a Tatiana falou, infelizmente não dá para a gente ficar também cobrando desse pessoal, até porque eu não tenho mais, eu não posso olhar, tá, eu posso até olhar outras pessoas que façam, mas ficaria um serviço muito mais caro, que provavelmente eu teria que arcar, com uma qualidade que é basicamente a mesma. Deixa eu falar um pouquinho, gente, Carlute aqui.
Tatiana, sobre a nota fiscal avulsa aqui no município, o pessoal da controladoria não está participando, né? Eu vou fazer uma pesquisa amanhã e ver se é possível, tá? Isso não depende da Secretaria de Cultura, isso depende deles, e a gente fará essa pergunta para ver se eles conseguem nos ajudar nisso. Bárbara, sobre aí o aumento das coisas, isso está acontecendo geral, né, gente? Não é só na cultura, não é só nos serviços, não. Tudo aumentou absurdamente, né? Olha aí o preço da gasolina, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que a gente também não tem controle, infelizmente, sabe? E projeto cultural é isso, são readequações. Esse é o nosso mundo real e o nosso mundo do dia a dia. É isso que você vai ver hoje, que você vai ver amanhã e sempre, infelizmente, sabe? O seu projeto, Bárbara, ele é muito grandioso, né? Ele é maravilhoso. E todos são muito bons, mas o seu projeto é grande, né? Você colocou muita coisa no projeto. Então, o recurso para você está muito justo, né? Você não tem muita margem aí para mexer. Mas, assim, você pode vir aqui, eu posso tentar ajudar, dar algumas ideias. Agora, essas questões aí de não exigir é complicado também. Por quê? Porque é um projeto profissional, né? É um projeto profissional. Então, assim, você tem que tentar, de alguma forma, essa questão que a Alcione falou, pagamento com cheque é super simples, sabe? Você coloca aí um cheque nominal à pessoa e aí pronto, está resolvido o problema. Isso não vai te dar, assim, um trabalho a mais. O trabalho que vai dar para a pessoa é que ela vai ter que ir ao banco descontar o cheque. Mas, assim, ela está recebendo para isso, né? Então, assim, a gente tem que tentar aliviar o nosso lado também para não ser muito sofrido, sabe? Assim, minha opinião, né, gente? É o primeiro ano da lei, com essa gestão, desde 2014 que não acontecia, né? A gente vai tentar, a gente fará esse ano novamente, então a gente quer que todo mundo realize, todo mundo preste conta da maneira adequada para todo mundo participar de novo, sabe? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer e trabalhando junto mesmo. Podemos seguir aqui com as perguntas? A próxima pergunta é do Eric Lana, e ele perguntou, ele quer saber sobre a readequação financeira, até quando que ela pode ser realizada. Eric, a readequação, ela pode ser realizada, acredito eu, até bem próximo do término do projeto. Mas uma dica que eu dou é de já na hora que você receber o projeto e perceber algumas coisas que tem que ser mudadas, já pedir a primeira readequação. A gente não estipulou o número de readequações, né? Mas Bruno, acredito que pode ser. Bruno, estão Oi. estipulados até 3, tá? Nesse edital, até 3. Então, aí é importante a pessoa ter em mente, só completando aí, que não adianta a 15 dias do projeto terminar, né? Você pedir uma readequação, sendo que a secretaria tem um tempo, né, para analisar esse pedido e dependendo do volume, né, do pedido. Então, é preciso pedir durante a execução, né? Mas não quer dizer que ela vai mandar com 15 dias e a secretaria vai responder no outro dia, né? Então, como são limitadas a 3, então são 3 análises que vão para a comissão, que precisam ser solicitadas de forma mais antecipada possível, né? E também é importante também que você, na análise ali da sua execução, você tente concentrar os pedidos de readequação, né? Ao invés, você está vendo ali que tem um apontamento que essa rubrica vai precisar de readequar, então você analisa o orçamento do projeto como um todo e faça justificativa em mais de uma rubrica, porque você vai, né, manda readequar uma rubrica, daqui a um mês você precisa de readequar mais 2 rubricas, daqui a, né, a terceira opção, mais 3 rubricas, né? Então, assim, às vezes poderia ter sido mais eficiente
fazer juntar as demandas de readequação e mandar para análise, porque você vai ter aprovação mais rápida e o parecer de tudo ali que você está precisando, né, de forma mais eficiente. Gente, dá licença, só um minutinho interromper, mas só para não perder, porque tem muito a ver com o que você acabou de falar, Alcione. É só uma dúvida. Por exemplo, um projeto que pleiteou 15 mil reais, só que ele teve aprovado 13 mil e pouco. Para eu iniciar o projeto, eu não precisaria dessa primeira readequação aprovada antes, porque não é uma readequação que eu vou fazer no decorrer do projeto mediante algumas situações. Já é uma readequação praticamente imposta pelo valor liberado, né? Então, a minha pergunta é, quando o valor aprovado não foi o pleiteado, eu sou obrigada já a fazer a primeira readequação antes de iniciar o projeto? Sim, sim. Você tem que adequar o valor que foi aprovado, tá? Antes de iniciar o projeto. Exatamente, antes de começar os gastos. Exatamente. Eu tenho que ter ela aprovada para poder começar. Exatamente, isso, correto. Perfeito. E como é feita essa readequação? Tem algum formulário específico, alguma coisa? Qual a indicação para isso? Você fala, Bruno, eu falo. Pode falar. Tá. No caso da readequação, você vai pegar o formulário, né? E vai apresentar. Na verdade, eu acho que a gente não mandou o formulário na planilha, mas você vai ter um formulário próprio que você vai colocar o orçamento, como foi aprovado, o orçamento que está sendo readequado, e vai fazer uma carta justificando por que você quer aumentar ou quer diminuir. No caso da Adila, né, que já falou que foi um corte do próprio... Eu não sei se no caso da Adila foi um corte da própria comissão ou se foi ela que pediu a menos do que estava previsto. Não, a gente pleiteou 15 mil e a gente teve aprovado, acho que 13 mil e pouco. Foi o da aprovação. No caso da Adila é mais simples. No caso de quem, por exemplo, teve, né, igual a Adila, por exemplo, 13.500. Só que ela viu que hoje no mercado o assistente de produção não custa mais 500, ele custa R$1.000, né? Então ela vai justificar que ela vai tirar R$500 da rubrica de coordenação para compor o trabalho do assistente de produção, porque está acima do recurso acordado inicialmente. Já é uma justificativa, né? Então, você vai destrinchar por que você tirou, né? Aliás, por que você está aumentando essa rubrica e justificar por que você está aumentando e por que você está tirando, né? É fazer uma carta simples, anexando junto à planilha da readequação. Ok, mas isso é através de uma planilha que vocês ainda vão mandar. Isso. A minha outra questão que fico me quebrando a cabeça aqui para entender é o seguinte, nesse caso que eu coloquei, é um edital com uma verba restrita, né? Assim, não é você não tem, posso pleitear quanto eu quiser. A gente já fez um projeto em cima de um limite máximo ali, que não é muito, né? Vamos, né? É ótimo, ainda mais no momento que está todo mundo vivendo aí, mas é uma verba curta. E eu posso remanejar verbas entre rubricas, mesmo considerando até o que a Carlucci acabou de falar também, que o cenário todo aí mudou, mas a gente tem que, né, vamos lá, vamos fazer. Mas eu não posso em nenhum momento eliminar alguma ação nessa readequação, porque os preços aumentaram, a planilha inicial, a proposta inicial era de um valor X, foi cortado, já estava tudo subvalorizado para as negociações com os parceiros, os preços aumentaram, então a gente já estava numa negociação super baixa para viabilizar o projeto, como eu acredito que todos vocês aí entendem o que eu estou falando, que a gente já tinha na pichincha com todos os parceiros para conseguir viabilizar, encaixar no edital de 15 mil reais, e aí a gente ainda teve um corte a menos, e eu não posso retirar nenhuma das atividades para encaixar nesse enquadramento, porque nas outras leis, se eu tenho captado 70% do valor, ou aprovado 70% do valor pleiteado, eu posso eliminar ações, na estadual, na federal, em outros editais. Se eu não tive 100, eu me propus a fazer tudo aquilo por X. Se eu tive meio X, eu vou propor fazer meio X, meia ações.
É isso que eu quero entender, qual que é o raciocínio de vocês, porque em nenhum momento, de vocês e da comissão, porque em nenhuma em nenhum projeto eu acredito que tenha valoração abusiva num projeto desse tamanho, sabe? Com recurso desse tamanho. Não cabe, você não consegue fazer muita coisa com esse valor. Então, tudo que está sendo proposto com sangue de todo mundo envolvido ali, sabe? E aí a gente ainda teve a verba cortada e a gente não pode diminuir nenhuma das entregas. Essa é a minha dúvida, assim, pensando humanamente. Deixa eu responder aqui, Alcione. Na verdade, você vai readequar o projeto conforme a realidade do recurso, né? Se a realidade for excluir algum item, você vai excluir. E isso vai ser avaliado novamente. É assim que funciona, né? Então, assim, não foi só o seu projeto que foi cortado, né? Eu acho que 100% dos projetos foram cortados. Se eu me lembro aqui, todo projeto vai passar por uma readequação, sabe? Aconteceu dessa forma porque a gente foi enxergando que tinha como alguns, né? A comissão de 10 falou, aqui acho que a gente consegue reduzir isso e tal. A realidade do projeto é só você que sabe, mas assim, se você não vai conseguir realizar ele na íntegra com o recurso que foi fornecido, você vai indicar e justificar o que você vai cortar. É assim, né? Então, assim, quando você fizer a sua readequação, acredito que amanhã mesmo os meninos encaminham esse e-mail com esse formulário. Quanto antes vocês encaminharem a readequação para a gente, mais rápido a gente vai responder e mais rápido os projetos vão começar. E aí, é assim, não vão realizar 100%, vamos realizar dessa forma, vamos fazer isso, por causa disso e disso e disso. Pronto. Beleza. Não, só para entender mesmo, que a nossa vontade, a gente quer fazer 100% do projeto, mas talvez um recurso ou outro, de um detalhe ali que a gente estava querendo deixar mais primoroso, a gente tenha que eliminar, sabe? Então, é isso que eu queria entender. Se é possível eliminar, não que a gente vá fazer, a vontade é não fazer, né? É fazer 100% que foi proposto. Mas se não tiver como viabilizar, ainda mais com essas questões de RPA, dos 20%, se a gente não achar outra solução, a gente vai fazer o máximo para fazer 100%, mas pode acontecer de não. E agora é a hora de perguntar, né? Por isso que eu abri essa pergunta aí. Muito obrigada, viu? Gente, vamos seguir aqui, então, com as perguntas. Só para dizer, Thaís, né? Thaís Simões, que está com o nome Eric Lana. E aí eu queria pedir também para a gente tentar respeitar a ordem das perguntas, porque depois a gente vai abrir novamente, né? Então, quem surgir alguma pergunta a partir do que for falado, eu peço para anotar, por favor, e falar, porque, né, tem outras pessoas que já perguntaram antes. E aí eu vou seguir aqui com a Irene Melilo perguntou. Não, desculpa. A Thaís, né, que está aqui como Eric, perguntou sobre a comprovação financeira de tráfego pago em mídias sociais. Como comprovar? Tá. No caso, o pagamento deve ser via boleto bancário, né? Essas Facebook, tudo emite boleto. Então, deve ser pelo boleto bancário. Existe a opção de cartão de crédito. Só que o cartão de crédito, ele não é permitido utilizar no projeto. Então, você não vai optar, né? Não vai pegar essa opção de pagamento. Então, o boleto bancário vamos supor, se fosse o Registro BR, o Facebook, todos são aceitos em prestação de contas. Ok? Isso, desculpa, mas a pergunta foi mais no sentido da comprovação do cupom fiscal, que eu não vou ter um recibo fiscal disso, né? Só o comprovante do pagamento do boleto vai servir? É isso? Vai. No caso específico, porque eles não emitem documento fiscal, né? O boleto, no caso deles, é o documento fiscal, tá?
A próxima é a Irene. Ela fez 2 perguntas, na verdade. Como fazer para pagar o ISS e como devemos comprovar o pagamento para pessoas físicas prestadoras de serviço do projeto, como, por exemplo, quem elaborou o projeto ou qualquer profissional liberal. Eu acho que já foi respondido, mas foi o que ela escreveu aqui. O ISS, Irene, ele é pago por meio de um documento que o nome varia de município a município, mas geralmente é o documento de arrecadação municipal. É por meio desse documento que você realiza o pagamento do ISS. Tá? Cada município tem a sua alíquota, né, que varia de 2% a 5%, e aí você vê no município qual que é a alíquota e faz a geração da DAM. Eu só queria entender em que sentido que a Irene, desculpa, tá questionando sobre o ISS, porque você pode explicar melhor para a gente, só para... Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. A minha pergunta é porque na planilha, né, que a gente montou de orçamento, tinha que ter previsão do pagamento do imposto sobre serviço, né? Pelo que eu estou entendendo, por exemplo, a minha maior preocupação é justamente o pagamento dessas pessoas, porque no meu projeto tem de 2 profissionais que não têm nota fiscal, né? Que são pessoas físicas que vão fazer o trabalho para mim. Designer gráfico, por exemplo. Como que eu calculo e pago o imposto sobre o serviço dessas pessoas? Tá, primeiramente, o seu projeto, o proponente é pessoa física ou pessoa jurídica? Física, eu mesma. Então, o proponente pessoa física, ele não faz a retenção de nenhum imposto de nenhum prestador de serviço. No caso, por exemplo, você vai contratar um profissional, igual você falou, designer gráfico, né? Um designer gráfico, ele não tem nota, então a forma que você vai contratar ele é por RPA. O que você vai ter que recolher é os 20% sobre a prestação de serviço, tá? Uhum. Então, você vai recolher os 20%, vai lá no site do Receita, informar os dados da pessoa e gerar a guia, ou então você vai pedir um contador para gerar para você. Nesse caso, você vai... Aí, é importante lembrar que você também tem uma referência de todos os prestadores de serviço seu, que tem nota e que não tem nota. Por quê? Esses valores de INSS, eles têm que ser provisionados no orçamento do projeto, né? Então, assim, você vai ter que remanejar de alguma rubrica, se você não fez uma previsão de contratar um profissional designer, né, do projeto, e agora você tem que contratar um profissional designer que você não não fez a previsão do INSS, você vai ter que fazer esse recolhimento e fazer a previsão no orçamento do projeto. Então, assim, se ele cobrou R$1.000 pela prestação de serviço, você não vai descontar nada, você vai pagar os R$1.000 integrais para ele e vai ter a obrigação de recolher os 20%, porque você é um profissional, pessoa física, contratando pessoa física, ok? Ok, e por exemplo, no meu caso, elaboração do projeto... que você mesma elaborou? Eu que elaborei, por Ótimo. exemplo. E como que é isso? Tem imposto sobre isso? Não tem. Quando o proponente é o próprio prestador de serviço, não existe nenhum tipo de retenção, né? Ele vai simplesmente emitir um formulário de RPA para o próprio projeto, ele mesmo assinando o pagamento e fazendo a transferência da conta do projeto para a sua conta pessoa física, ok? Então, o próprio proponente, ele pode prestar serviços para o projeto. Para ele prestando serviço para ele mesmo, ele emite um recibo, né? Um recibo simples, recibo de RPA, um formulário de RPA é o melhor, porque ali tem os dados, a descrição da prestação de serviço, entendeu? Então, assim, se você fez uma previsão de 5% do seu pagamento com o trabalho de elaboração de projeto, ok, você paga o valor proporcional. Se você também é a coordenadora do projeto, ok, não tem problema. O proponente pode prestar serviço para o próprio projeto. Ok? Obrigada, ok. Nada. Eu tenho uma pergunta parecida com a da Irene, eu acho. Na verdade... A Carlúcia está falando, eu acho. Só um minutinho. Só para Desculpa. completar essa dúvida da Irene, que eu acho que
muitas pessoas tiveram essa dúvida. Ela preenchendo, então, só para ficar bem claro, o recibo de RPA para o pagamento dela, ela sendo a proponente, pessoa física, ela não vai precisar de fazer a retenção dos 20%? Não precisa. Você está muda, Alcione. Não precisa, porque ela não tem como reter dela própria. Aí é lógico que quando ano que vem ela for fazer a declaração de imposto de renda, ela vai declarar aquele valor somado ao que ela faturou no ano vai ter as incidências, tá? Então, ela não vai ter nenhum tipo de retenção, ela paga o valor livre para ela, tá? Aí só se ater ao percentual limite que o próprio proponente pode receber no projeto, né? Ele tem um limite que ele pode se autorremunerar, né? Às vezes ele está fazendo a função coordenador, elaboração de projeto, designer. Então, é só até o que diz a instrução normativa, eu acho que é 25% desse edital. Ou posso conferir aqui. Oi, mas é isso. Eu acho que isso se implica a mim também, porque eu sou a proponente e eu mesma vou prestar serviço, eu vou receber um valor. Eu queria saber se eu ao tirar esse RPA na prefeitura, eu tenho que pagar os 20%. No caso, você não emite nada na prefeitura, tá? Quando você se autorremunera, você tira o recurso da conta exclusiva do projeto e passa para sua conta pessoal, né? Então, você faz, por exemplo, você fez, pela elaboração do projeto, você fez uma previsão de R$1.000, então você vai tirar R$1.000 da conta do projeto e passar para sua conta pessoal R$1.000, vai emitir um recibo, né, um recibo, a gente sempre está falando nesse modelo de recibo de RPA, mas pode ser um recibo, recebi a importância de R$1.000, como elaboração de projeto, do projeto tal, entendeu? Do projeto tal, Belo Horizonte, e assinou, pronto, é o documento fiscal que vai para a prestação de contas, para compor a prestação de contas. Sim, então eu não preciso ir na prefeitura nem nada, eu posso fazer a mão livre e depois digitar e tudo certo. Exatamente. Ai, que maravilha, já podia ter recebido meu dinheirinho. Tá bom, obrigada. Alcio, eu vou acabar passando uma pergunta aqui, porque tem a ver com isso também. O Gilson perguntou sobre o pagamento do próprio proponente do projeto de PJ para PJ. Aí eu acho que é um pouco diferente, não sei. Então, quando é PJ para PJ, eu acredito que todos os municípios de Belo Horizonte, o próprio proponente, a pessoa prestador de serviço e a tomadora de serviço, quando é a mesma pessoa, ela não consegue, mesmo pessoa jurídica, ela não consegue emitir nota para ela mesma. Então, quando acontece essa situação, né, da pessoa jurídica remunerando a própria pessoa jurídica na prestação de serviço, ela também emite um recibo, tá? Eu acho que seria importante, Carlúcia, só a gente ter essa consulta, qualquer consulta aí da prefeitura, que isenta o próprio tomador, quando o tomador de serviço e prestador de serviço são as mesmas pessoas, né, tem o mesmo CNPJ, né, porque às vezes pode ser um MEI emitindo para pessoa física, no caso são os mesmos CNPJ, a prefeitura pode emitir um parecer que não há previsão de nota fiscal, emissão de nota fiscal, mas o que acontece? Ele emite um recibo para ele próprio, mas esse recibo ele vai mandar para a contabilidade dele, a contabilidade dele vai fazer o faturamento desse valor, e isso vai gerar, né, o imposto dele normal. É como se ele tivesse emitido uma nota para ele mesmo, certo? Essa nota para ele mesmo, no mês seguinte, ele vai ter que ir lá recolher a DAS dele, se fosse, né, empresa no Simples Nacional. Então, o que acontece? A gente vai precisar de fazer uma consulta na prefeitura, Carlos, só para ter o parecer da prefeitura para todos esses prestadores de serviços, anexar essa justificativa de liberação que, quando o prestador de serviço tomador, a pessoa é tomador e prestador de serviço, pessoa jurídica não tem emissão de nota fiscal. Aqui em Belo Horizonte acontece dessa forma, os projetos culturais, onde o prestador de serviço e o tomador de serviço é a mesma pessoa jurídica, né, a mesma pessoa, você emite um recibo, né, o recibo de faturamento, que é o recibo do projeto, com o número 1, 2, 3, 4, 5, você numera sequencialmente,
essa pessoa manda esse recibo para a contabilidade contabiliza como se fosse uma nota fiscal. E isso basta para a prestação de contas, tá ok? Deu para entender? Quem fez a pergunta? Depois que eu fizer o recibo, eu tenho que mandar para a contabilidade o recibo do valor No que eu caso da mesma vou... pessoa jurídica. No caso da pessoa jurídica, tá? Quando o Desculpa. proponente é, por exemplo, o holofote cultural é o proponente pessoa jurídica. Ele vai se autorremunerar pela coordenação do projeto. Ele, por exemplo, ele tem uma remuneração de R$1.000. Ele pega os R$1.000 da conta do projeto, manda para a conta pessoa jurídica também, né, da empresa, a conta institucional da empresa, e na prestação de contas ele apresenta um recibo de faturamento, né, o recibo recebi pela função de coordenação de projeto, a importância de tantos, de R$1.000, aí a gente pode colocar lá dentro, conforme previsão da legislação tal da Prefeitura Municipal de Itabirito, são isentos, existe a isenção, existe a resolução tal, isenção de nota fiscal de tomador, quando tomador e prestador de serviço são a mesma pessoa. Tá? Isso posso comprometer com a Carlúcia para encaminhar isso, a gente fazer essa consulta na prefeitura e ter esse documento para vocês anexarem junto à prestação de contas de vocês, tá? Então, assim, quando o holofote paga o holofote, ele gerou uma renda, um faturamento para a empresa, certo? Esse faturamento de R$1.000, ele tem que informar a contabilidade quando ele fechar o mês, né? Ele vai fechar o mês de prestação de serviço e vai falar o faturamento, ó. Eu prestei o serviço para o meu próprio projeto, eu fui prestador de serviço do meu projeto, toma aqui o recibo, a contabilidade vai contabilizar esses R$1.000 como faturamento, tá? Então, e vai emitir a DAS para ele recolher sobre esse faturamento, certo? Se vocês, inclusive, quiserem colocar esse comprovante de recolhimento junto com o recibo, no caso da pessoa jurídica, tá? É legal também. Se não, o documento basta, porque é a movimentação que a Receita está de olho, né? A pessoa jurídica movimentando ali dentro da própria pessoa, né? Dentro de uma outra conta pessoa jurídica, que tem que comunicar faturamento para a Receita, essa questão toda. A outra pergunta é da Dila, ela saiu, mas ela falou que tem outras pessoas da equipe. Ela perguntou se recomenda ou é obrigatória a aprovação das peças gráficas pela Secult. Eu acho que a Carlúcia, né, pode... Eu vou pedir a ajuda da Carlúcia para essa pergunta, porque, né, acho que ela vai ter mais insumo para poder orientar a respeito. Repete, por favor, Ana. A Dila perguntou se recomenda ou é obrigatória a aprovação das peças gráficas pela Secult. Olha, no edital não fala que é obrigatório, não, sabe? Fala que é obrigatório a inclusão, sabe? Mas a gente indica que vocês apresentem antes, né? Para a gente fazer essa aprovação. Eu acho que seria o mais correto. Certo. Então, você já respondeu a Dila e o Sérgio, que também fez essa mesma pergunta. O Felipe Nolasco, ele perguntou sobre se essas informações estão regulamentadas pelo decreto municipal, e aí eu passei o número do decreto, mas depois ele informou que ele não encontrou esse decreto no site da prefeitura e pediu para que enviasse. É possível, Carlúcia? É sim. Vocês têm o decreto, eu tenho aqui também, eu encaminho aí para o e-mail de todos. Certo. Então, eu acho que eu posso incluir no chat, né? Eu acho que eu consigo incluir, eu já incluo ele aí agora. Beleza, eu até tentei, mas como o meu estava no meu drive, eu não coloquei. Mas ótimo. O Sérgio perguntou sobre os rendimentos pode ser readequado na planilha. Hoje, com a inflação, os itens, serviços e outros tiveram aumento e estão tendo. Os rendimentos podem ser readequados na planilha orçamentária? Sim, o rendimento, ele faz parte
do projeto, né? Ele é um valor que pode ser aplicado dentro da própria execução do projeto, né? Dentro das rubricas previstas ou de novas rubricas mediante readequação. O Márcio perguntou, falando que o valor dele que foi solicitado foi aprovado um valor menor. Mas eu acho que a gente já falou sobre isso, né? A Carlúcia já respondeu, e falando que tem que mandar para readequação, não é isso? Ok, já foi respondido. Obrigado. Certo. E a Sofia Laura perguntou, acho que ela também já foi respondida, se eu não me engano. Acho que sim, é sobre o recibo. Ela... Aí passou, Tatiana também já foi, Felipe já foi. O Leandro pergunta se a gente vai enviar os documentos por e-mail, né? A gente falou que vai enviar. Leandro também fez outra pergunta. Meu projeto é para a reforma de 5 instrumentos da corporação. Posso encaminhar os 5 instrumentos para a reforma e realizar o pagamento ao luthier de uma única vez com o cheque da conta que já está aberta para esse fim e, consequentemente, emitir uma nota fiscal com a execução de todo o serviço? Está certo? Está certo. Essa é a pergunta, pode falar. O projeto foi aprovado com o conserto de 5 reformas. Se tiver na aprovação do projeto essa definição, né, o orçamento prevendo o pagamento de conserto de 5 itens, é possível. Carlute, quer complementar mais alguma informação? Não, Alcione. Só para explorar melhor para o entendimento de você, Alcione e Carluxo, boa noite a todos. Obrigado pela iniciativa e pelo apoio aí nessa questão de prestação de contas. A minha questão é porque eu fiz um projeto, o meu projeto, me desculpem, né, mas eu acho que ele é bem mais simples do que o projeto dos demais colegas que aqui estão. Meu projeto da Corporação Musical União Tuberitense é para a reforma de 5 instrumentos. Então, eu peguei, né, fiz o projeto, apresentei, foi aprovado, e eu vou reformar 5 instrumentos específicos, que são em valores muito significativos, né, que são instrumentos aí na faixa cada um de 15 a 20 mil. Então, a expectativa da reforma também é quase tão grande quanto o preço desses instrumentos, né? E eu vou fazer de uma vez só, com o luthier que eu consegui em Belo Horizonte. Ele vai fazer a reforma desses 5 instrumentos para mim. E eu gostaria só de ratificar com vocês aqui se eu posso fazer assim como eu faço nas prestações de contas, quando eu pego, né, a subvenção da prefeitura, do governo do estado, eu faço todo o desenvolvimento do processo e pago no final dele, ou seja, em vez de eu pagar, reformou um instrumento, eu vou lá, dou X percentual referente a que valor. Eu faço toda a reforma e vou lá, dou o cheque só, encerro a conta, presto conta e finalizo o processo junto à Secult. Pode sim, não tem problema. Provavelmente você até colocou na fase de produção, né? Produção, finalização, a reforma, né? Quando você fez a previsão na execução financeira lá nos custos, você deve ter feito a previsão na produção, né? Do valor. Não tem problema, você pode pagar tudo no final. Na planilha lá eu só coloquei reforma. É igual acontece das pessoas quererem pagar tudo antecipado. É um problema, porque às vezes você tem que garantir que esse prestador de serviço vai te entregar seu serviço, né? No caso, aí você já vai ter todo o serviço entregue, só vai deixar para pagar no final. O meu vai ser o contrário, eu vou pagá-lo assim. Você já vai ter a garantia que o serviço foi executado, né? Isso. E para fazer... Não tem problema nenhum. E para garantia, né? Vou fazer igual eu faço em todos os meus procedimentos, foto no início do projeto, e foto do projeto entregue. Então, 5 vão ter 10 fotos, né? Uma de quando foi para a reforma e a outra quando retorna da reforma com a execução do projeto. Ok. As perguntas que foram feitas antes já acabaram. E aí tem o Felipe que está fazendo uma pergunta aqui. Eu não sei se ele quer falar.
E depois o Sérgio novamente perguntou, né, sobre se PJ do proponente pode emitir nota para o proponente. Pode, Alce. Você não vai conseguir emitir, sendo, por exemplo, né, tem um nome lá, Contabilidade José das Couves. A Contabilidade José das Couves, quando ela entrar com o número de CNPJ dela na prefeitura, ela não vai conseguir emitir nota fiscal para o mesmo CNPJ, entende? Não é permitido, as prefeituras não permitem quando o CNPJ é o mesmo que o tomador, o prestador de serviço é o mesmo que o tomador de serviços. Tá? Mas no caso de ser... Nós estamos falando que o proponente tem uma empresa, né? Ele é PJ. E no projeto dele, o proponente, né, ele vai prestar um serviço no projeto dele. Então, a empresa dele vai emitir uma nota contratando o serviço dele, tal. A outra empresa dele? Hein? Outra empresa do proponente? O proponente pessoa física. Aí o sim, pessoa física. Tem uma empresa PJ, né? Sim, pode também, mas nesse caso, se, por exemplo, você é pessoa física, é o proponente do projeto, você quer contratar a sua empresa para prestar um serviço específico no projeto, certo? Isso. Pode, porque é a pessoa física contratando a pessoa jurídica. Exatamente, porque a PJ vai emitir a nota em nome do proponente. Acho que sim, aí não tem problema, são pessoas diferentes, uma pessoa física contratando pessoa jurídica. Não, respondido, muito obrigado. Nada, mas... Alcione, só aproveitando, Alcione, é o mesmo caso de MEI, pessoa física é o proponente do projeto, só que a pessoa tem um MEI também, então ela precisa emitir a nota fiscal para o projeto, ou ela pode só fazer o recibo mesmo? Pode só fazer o recibo. Okay. Não pode fazer isso, você pode fazer as duas coisas. Ou ela faz o recibo, ou ela contrata, ou ela contrata a pessoa física. No caso, é muito mais interessante contratar a própria pessoa física, né, gente? É a própria pessoa, porque assim... É que não precisa emitir nota fiscal. Hã? É que não precisa emitir nota fiscal da empresa. E outra coisa, se você é MEI, você é o prestador de serviço direto. Se você é pessoa física, você é o prestador de serviço direto, para que você vai fazer essa diferenciação? Se fosse uma empresa limitada, né, onde, por exemplo, eu sou o proponente pessoa física, o meu sócio que vai prestar serviço. É diferente, né? Eu acho tão estranho quando todo mundo coloca que tudo tem que ter nota, Agora fala que vai ter um recibo, é muito estranho, né? Mas o recibo é você se autocontratando, né? Você se contrata, você se autocontrata, né? Quando você já tem uma declaração ali de que você recebeu um recurso por meio de um termo de compromisso, e você está prestando serviço dentro do próprio projeto. Ok. Obrigado. Maria Angélica pediu para fazer uma pergunta, pode fazer. Boa noite. Bruno, eu queria que você estasse naquela parte de contrapartida que você apresentou aí. Aí, a minha pergunta é o seguinte. O nosso é um espetáculo virtual, é uma produção cênica. E aí, a nossa contrapartida foi uma bolsa de incentivo são 20 adolescentes, né, de 12 a 18 anos que vão participar, e aí a gente deu uma bolsa de incentivo para participar, né, dos ensaios e das gravações. E também o pagamento dos instrutores, né, que são as oficinas de teatro, música, circo, dança e hip hop, porque essas verbas elas foram oriundas da LAB, da Lei Aldir Blanc. Aí, me perguntei o seguinte, lá naquela parte que você fala de contrapartida do recibo ali, da bolsa dos meninos, eu posso incluir ali uma cópia do recibo dessa bolsa para eles? Então, Maria Angélica, eu percebo a especificidade, né, da sua contrapartida, porque ela é até pecuniária, né, porque ela é uma bolsa que você está dando, né? Nesse sentido, como é necessário ter uma declaração de contrapartida, né,
eu sugiro que você faça, né, só para poder entender também, né? São todos adolescentes que estão num mesmo projeto, é isso? Isso, no mesmo projeto. Eles vão ser os atores, né? Certo. Porque aí você pode solicitar a declaração de contrapartida para a instituição, e a instituição atestando que a contrapartida foi o recebimento de X bolsas de tantos reais para tantos meninos e meninas. Entende? Aí a instituição vai atestar a sua contrapartida. Se você quiser, digamos, reforçar a comprovação, você pode fazer uma espécie de um recibo que cada adolescente e seu responsável assina, atestando o recebimento. Tá? Mas eu acredito que, por já serem adolescentes envolvidos em um projeto, né, e essa bolsa ser direcionada para eles dentro desse contexto do projeto, o responsável pelo projeto pode emitir uma declaração nesse sentido. Aí, só para ter uma dimensão, é você que participa do projeto ou é um projeto de um terceiro, de uma terceira pessoa? O meu é pessoa jurídica. Não. Esse projeto que você vai apoiar, como na contrapartida, é um projeto seu ou é um projeto de terceiros? É o projeto meu. É um projeto seu, né? Então, nesse sentido... Como pessoa jurídica. Entendi. Então, eu acho que o que você pode fazer é emitir uma declaração de contrapartida pela sua PJ, dizendo que, né, foi realizada a contrapartida de tal maneira, e para poder, de alguma forma, né, contribuir, fortalecer a comprovação, acho que você pode também anexar os recibos de pagamento, né, com os nomes dos adolescentes, assinado por eles e pelos respectivos A gente já responsáveis. fez esse recibo. A gente já tem esses recibos, porque eles, né, para a gente apresentar na Lei Aldir Blanc, já foram feitos esses recibos. Mas a contrapartida é realizada no contexto da execução do projeto. Sim. Então, você vai novamente realizar uma bolsa para esses meninos e meninas, certo? Sim. Então, da mesma forma, os instrutores, né, que são os professores das oficinas, de circo, hip hop, eles também são contrapartida. Da mesma forma, vai ser eles também. Isso. Então tá joia. Muito obrigada. Só um minuto, uma dúvida, Maria Angélica. Você é representante da Casa do Adolescente? Sim. É porque, no caso, Bruno, o projeto dela, ele é um projeto que extrapola o valor dos 15 mil, entendeu? Então, ele tem o valor fornecido pela lei municipal e um outro aporte de uma outra lei. Não é isso, Maria Angélica? Justamente. Então, assim, agora que eu entendi a sua dúvida, né? Uhum. Mas conseguiu esclarecer, né? Sim, obrigada. Nada. Gente, eu sou Cirlei, sou de Acruí, desculpa, eu saí de uma reunião em Itabirito, peguei uma chuvona no caminho, perdi a área, agora que eu já cheguei em casa. Boa noite a todos. No meu caso, tudo que no caso, eu vou fazer um modo de fazer o pastel de angu aqui, uma oficina, são 4 oficinas. Tudo que eu fizer, eu tenho que lançar a nota fiscal. Tudo. Tudo que você fizer ou tudo que você contratar? Comprar, eu sei. Então, tudo que eu fizer, igual no caso, a menina que vai, eu vou contar a história, vou falar a história do pastel de angu, e no caso, ela vai montar, botar a mão na massa. Então, tudo isso, tudo que eu pagar, eu tenho que ter a nota fiscal. Para me fechar o projeto. O mesmo valor que eu recebi, eu vou fechar ele com o mesmo valor. Mostrar que eu gastei tudo que eu recebi. É isso? Exatamente. Então. Exatamente. Todos os gastos, ou vai ter a nota fiscal, ou vai ter o RPA, né? Uhum. Também é um recibo de pagamento de autônomo.
É porque eu estou vendo vocês falar e falei, gente, eu acho que eu tinha lido sobre esse negócio tudo, porque a gente tem que entender como a gente entra numa coisa dessa, para ver como é que a gente tem que fazer. E como eu já mexi muito com a associação comunitária, então eu pensei, né, quando a gente recebia a subvenção, a gente tinha que correr atrás de tudo isso. É a mesma coisa. Isso, são os mesmos princípios de prestação de contas. Recebeu R$10.000, você vai gastar os R$1.000 e vai prestar contas desse R$1.000. Se sobrou R$90, você vai devolver. Se não sobrou, você apresenta os documentos fiscais do valor total, tá? Correto. Obrigada pela informação. E mais uma vez, desculpa do atraso, gente. Desculpa mesmo. Tranquilo. A Irene está com a mão levantada. Alcione, você respondeu uma pergunta da Sofia Laura e eu fiquei um pouco confusa, eu queria só esclarecer. Pagamento para uma pessoa física, que não seja eu mesma que propus o projeto, RPA ou nota fiscal avulsa. Essa que a Carlúcia vai ver se é possível. Exatamente. Se for pagamento do projeto para mim mesma, recibo simples? Exatamente. O recibo simples é o mesmo modelo do recibo do RPA, entendeu? Tá, só mas que você não vai recolher os 5%. Não tem que ser o RPA, não é isso? Não, o RPA é um modelo referência para você se autorremunerar, tá? Porque são os mesmos dados que vão estar ali no RPA, praticamente é o que você poderia fazer no recibo digitando no computador. O recibo simples para prestação de contas, né? Só nesse caso, né? Mas nenhum outro tipo de pagamento é recibo simples, não é isso? É, exatamente. Obrigada. Nada. Tá aberto ainda, gente. Mais alguma pergunta? Posso ser eu na sequência, depois da Proirene? Pode, Leandro. Boa noite, Proirene, tudo bem? Só rapidinho, porque na prestação de contas, eu vi lá que tem a parte da gente evidenciar a contrapartida que foi ofertada pela instituição, né? No caso, a minha contrapartida seriam execuções, né, ou apresentações da corporação musical durante, de acordo com nossa parceria aí com a prefeitura, em locais que estabelecêssemos, né, bairros, alguma coisa assim dentro da Birito. Eu só queria uma coisa, talvez eu termine a reforma dos instrumentos antes de fazer a execução dessa contrapartida, até porque estamos num momento de pandemia, impossibilitados de fazer aglomerações. Isso seria um impeditivo para eu fazer prestação de contas? Ou eu poderia fazer prestação e depois deixar em aberto ou fazer um documento que calçasse essas contrapartidas que fossem feitas por nós depois? Não pode. A conclusão da contrapartida, a entrega da contrapartida é um dos itens lá que o Bruno mostrou, né, para a finalização do projeto. Você vai precisar do atestado de realização da contrapartida para anexar na documentação que vai ser encadernada. Tá, mas então volta a pergunta. Nós não podemos aglomerar por devido à questão da pandemia. Eu vou poder fazer apresentações com a banda? Então, aí você vai negociar com a prefeitura, né, uma condição de prazo de execução que você consiga fazer essa contrapartida, ou você vai ter que, talvez, readequar a contrapartida, dependendo aí se a pandemia estender muito do prazo, né? Não, aí uma decisão aí da comissão. Fazer uma sugestão. Por exemplo, Leandro, você quer fazer uma apresentação pública ao ar livre, né, com as pessoas e tal, só que vamos talvez ter dimensão, que a pandemia persista e que a aglomeração seja possível. Uma das saídas que muita gente utilizou é de fazer gravações e depois colocar no YouTube, né? Ou fazer lives, né? Ou fazer em locais mais restritos. Então, são formas também de realizar essa sua contrapartida, ainda que não do jeito que você queria, mas de uma forma que contemple. Né? Então, mas precisa de readequar nesse formato, né, Bruno? Lembrando exatamente, isso. Precisa de readequar. O que foi proposto, tudo que for proposto, gente, assim, se precisa tirar ou colocar objetivo, meta, contrapartida, qualquer coisa, precisa passar pela secretaria para ela dar o ok. Qualquer coisa que for modificada no projeto, a partir que foi aprovado, precisa da secretaria para dar o ok. Certo? Então, no caso, eu faço um documento de readequação e entrego lá na Secult.
acho que por e-mail, né? Você vai solicitar essa readequação, né? Em função da permanência da pandemia, vimos solicitar a readequação da atividade presencial em formato online, né? E colocar a forma que você vai apresentar esse formato online. Quer completar aí, Bruno? Você vai colocar no YouTube, no site do projeto, no Instagram do projeto. Aí você vai detalhar como que você vai apresentar e vai entregar essa contrapartida. Isso. Quais que vão ser as formas dessa contrapartida, que seria presencial, agora vai virtual? Vai ser Instagram, vai ser live no Instagram, vai ser live no YouTube, vai ser gravado e depois postado? Essas formas você que vai dizer a partir da sua realidade e vai apresentar para a prefeitura. Olha, gente, infelizmente não consigo fazer como eu propus. Eu estou querendo conversar com vocês, fazer de outro jeito. Vamos conversar? Então, fazendo essa conversa, é possível. Ok. Ana, eu acho que você saltou uma pergunta do Felipe Nolasco, que ele está perguntando sobre quem vai avaliar a prestação de contas, né? Se é a comissão dos projetos ou o controle interno. É o controle interno, tá, Felipe? Eles que vão avaliar a prestação de contas. Obrigada, Carlúcia. Tatiana está com a mão levantada. Eu até escrevi ali para antecipar, mas vou já adiantar aqui. Eu perguntei sobre se eu posso contratar uma mesma pessoa, CNPJ ou MEI, para duas rúbricas do projeto, por exemplo, desde que sejam notas separadas, especificando o serviço, tal, tem problema ou ok? Pode contratar, pode sim. Né, a empresa vai ter lá o KNAI compatível com a prestação de serviço, não tem problema nenhum. Tá ok, então, obrigada. Só para completar aqui, a prestação de contas financeira é controle interno, né? O relatório do projeto, com a execução do projeto, ele será avaliado aqui na Secretaria de Cultura. Hudson. Oi, gente. Então, um prestador de serviço para o meu projeto, por exemplo, pode ser MEI também. A pessoa pode ser MEI. Eu sou pessoa física, né? No caso do meu projeto é pessoa física. E aí, no caso MEI, tem a pessoa, na nota, ela coloca os meus dados, meu nome, meu CPF, tudo isso. E tem algum tipo de retenção também no MEI? Ou não existe isso? Não existe retenção nenhuma. Se a prestação de serviço é R$1.000, você vai pagar R$1.000, igual está descrito na nota. Beleza. Aí a nota chegou, eu anexo com o comprovante de transferência e junta ao extrato bancário, monta, né, a conciliação ali para apresentar na prestação de contas. Entendi, gente. Deixa eu aproveitar, Obrigado. De nada, mas deixa eu aproveitar, só para reforçar, na verdade, para fazer um comentário que é a respeito de que realmente que MEI, dessa coisa, realmente facilita, porque o proponente não tem que reter nada, né? O próprio MEI já tem aquela mensalidade dele, que já paga o INSS e o ISS. E uma questão, gente, que eu gostaria de chamar a atenção, que o pagamento seja realizado o serviço, obviamente, mas com a nota. Então, assim, é importante a gente verificar isso, é uma coisa importante da gente notar, que a nota fiscal tem que ser ou coincidida com o dia do pagamento ou anterior. A nota tem que vir antes do pagamento. Eu tenho que receber a nota antes de fazer o pagamento. Eu não posso pagar e depois receber a nota. Tá certo? Então, só deixar isso nítido, porque isso é uma questão realmente de controle, né, de prestação de contas que a gente precisa evidenciar e que precisa ser pautado. Recebe a nota e depois que recebe a nota, né, realiza o serviço, recebe a nota e aí depois que paga. Beleza? Outra coisa que eu vou ter que perguntar aqui, porque é uma coisa que na minha área é difícil.
a maior parte é tipo assim, quase 100% mesmo, deve ter uns 98% dos prestadores de serviço da minha área não começam o serviço se eu não der um adiantamento de no mínimo 50%. Mas aí, Bárbara, eu acho que você pode combinar com eles de emitirem a nota no valor combinado, né? Se o serviço é 1.000, você combina de ser 500 sinal e 500 restante, eles emitem a nota de 500, agora no começo, dá o sinal, inicia, e no final, a outra nota de 500 para fechar, tá? Beleza. Mais alguém, gente? É isso então. Por hoje nós já conseguimos, né, tirar as dúvidas e tal. Quaisquer questões, gente, né, tem o pessoal da prefeitura à disposição, né? A gente vai mandar esse material do PowerPoint e com esse material mais descritivo dos formulários também para vocês, tá? A gente encaminha para vocês nos próximos dias, tá? Não se preocupem, vocês vão receber, tá? E aproveitando também, para quem não assinou a lista de presença, por gentileza, assine. A Ana Maria colocou agora a lista no chat, então, por gentileza, acessem a lista. E aí, se ninguém tiver mais nenhuma questão, acho que podemos encerrar. Alcione, Carlúcia, se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. É só importante as pessoas entenderem que, a partir do momento que vocês receberem o recurso, vocês já estão com a obrigação de prestar contas, né? Então, assim, mesmo que vocês não executem o projeto e vai devolver o dinheiro inteiro, né, já é uma responsabilidade. Então, ter esse cuidado, igual foi colocado, né, na apresentação, de manter a documentação sempre organizada, né, ter o documento fiscal antes do pagamento, né, para ir acompanhando. Tem dúvida, esclarece com a secretaria, né, manda um e-mail perguntando, se organize para fazer as readequações, que são até 3 dentro dos 8 meses de execução do projeto, né, então é isso, assim, e sucesso aí no empreendimento aí no projeto de vocês. Só para falar também, gente, que esse material gravado, ele vai ficar disponível caso alguém tenha alguma dúvida e queira rever o material, né? Apesar do Bruno aí fornecer esses slides, né? Eu acho que o que a gente conversou aqui é bom também. Olha, fulano falou isso, agora eu estou com essa dúvida. Então, isso é importante também, caso vocês queiram lembrar de algo que foi dito aqui nesse momento. Então é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar. A gente vai agora parar a gravação. E aí, queria agradecer a cada pessoa que está aqui, né? Nesse processo, primeiro edital, né? Primeiro processo, ainda tem bastante questões que a gente pode e deve aprimorar. A gente conta muito também com o feedback de vocês nesse primeiro processo, né? Esses primeiros passos de uma retomada depois de um tempo que Itabirito não tem lei de incentivo, né? E acredito que com a contribuição de vocês, a gente vai conseguir fazer com que seja um processo bem massa, bem interessante e que a gente consiga aprimorar. Tá certo, gente? Obrigado a todo mundo que está aqui e boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite.